Olá, turminha! Vamos iniciar a nossa aula de matemática, certo? Estamos no momento revisão. Eu trouxe aqui para a gente iniciar a nossa aula, a atividade passada, certo? Revisão de matemática. E na questão 1, pedia para que vocês adicionassem e escrevessem por extenso o resultado. Tia Giovana trouxe aqui por extenso, porque facilita aqui na 485 mais 379. Aí você vai conferir a sua escrita, por consequência vai estar o resultado das operações na 1. 866, na B, 1559, C, 1411, D, 4255, E, 10.025, F, 11.210, G, 50.057, H, 32.807, I, 58.184, J, 457.244, K, 537.010 e L, 506.250, ok? Passando aqui para a questão 3. Subtraia e ligue os resultados às placas. Eu fiz a ligação com cores diferentes, certo? Então, para a setinha azul, nós temos o resultado, né? 61.946. Então, essa continha e essa aqui. Vamos a marrom. A continha 2, deixa eu subir aqui. 96.537 menos a B, 48.234. Resultado, 48.303. Continha C, 17.856 menos 9.768. Deu 8.080. Continha D, que é essa, 48.894 menos 19.847. Deu esse resultado, 2.052. Continha D. Continha E, 29.342 menos 21.254. Deu 8.080. Continha F, 26.910 menos 4.858, deu 2.052. G, 10.435 menos 2.347, setinha vermelha, 8.080. H, nós temos para 61.946, aí 48.303, ó, marrom. E a J, né, nós temos lá para 2052, ok? Então, acredito que tenha dado certo. Setinhas vermelhas, 8.080, amarela, 2.052, marrom, 48.303 e azul, 61.946, ok? Armar e resolver. A tia Giovana colocou apenas o resultado porque a armação é com você. Continha A, B, C, D. Não pode deixar só o resultado. Confere se deu ok, mas porém você precisa armar. Pausa o vídeo se for necessário. Continuando. Vamos aqui. Resolver os problemas. A tia Giovana colocou aqui o cálculo, né? Aqui no espaço de cálculo é em forma de sentença, mas vocês vão fazer um abaixo do outro, porque como o espaço é pequeno, para que vocês consigam visualizar os números, eu coloquei. Mas você vai armar, né? Ó, 2020 menos 1989. Armar a continha, ok? É só para eu colocar o número maior para você conseguir visualizar bem. Ontem Marcela fez aniversário, nós estamos em que ano? 2020. Se ela nasceu em 1989, quantos anos ela tem? 31 anos. Aí você coloca a resposta.
Capacidade de um teatro é de 493 espectadores e já foram vendidos 145. Aí você arma a continha de menos, que vai restar 348. Próximo. A biblioteca tem capacidade para 5.114 livros e há 4.218. Quantos livros estão emprestados? 896. Você já ouviu falar em Monteiro Lobato, autor da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Em 18 de abril de 2012, comemora-se 130 anos do seu nascimento. Calcule o ano de sua morte, sabendo que ele viveu 66 anos. Então, se em 2012 completa 130 anos, o que você tem que fazer? Diminuir 2012 menos 130, para saber em que ano ele nasceu. Ele nasceu em 1882. Só que eu quero saber o ano que ele morreu. Daí eu somei 1882 mais 66 e encontrei 1948. Então são duas continhas diferentes. Lembrando que você tem que armar os cálculos. Eu não armei para aproveitar espaço. Tínhamos uma tabela de preço para que vocês respondessem. O senhor Silvio comprou as 3 bonecas. Uma boneca de 216, uma boneca de 190 e uma boneca de 187. Quanto foi que ele gastou? Ao todo, R$ 593. Arma a continha. Dona Ângela tem R$500 e quer comprar 2 brinquedos. Se ela comprar a bicicleta, poderá comprar outro brinquedo? Então, se ela tem R$500 e a bicicleta custa 353, você diminui 500 menos 353 e encontra 147. Daí que outro brinquedo ela pode comprar? O Autorama. Por quê? Porque o Autorama é o único que custa menos de R$147. Gustavo tem R$150. Quanto falta para ele comprar o videogame? O preço do videogame é 209. Você diminui 209 menos os 150 que ele tem e encontra esse valor aqui, ó, R$59. Qual a diferença entre o preço da boneca mais cara e o preço da boneca mais barata? A boneca mais cara custa, ó, 216 e a mais barata 187. Se eu diminuir 216 menos 187, eu vou encontrar esse valor aqui, ó, R$29. E por último, quantos reais o videogame custa mais que a Autorama? O videogame 209, o Autorama 99. Se você diminuir, você encontra R$110. Então, finalizamos aqui a nossa correção e vamos agora para a nossa aula de hoje. Temos um assunto que eu sei que vocês gostam muito, que é divisão. Divisão significa repartir, comparar ou medir. Vamos ao nosso assunto. Temos aqui o símbolo da divisão. Muitas vezes você encontra só assim também, que é o mais comum hoje. Continuando. Divisão é uma operação a aparecer nos livros didáticos. Aos 4 ou 5 anos, uma criança já faz repartições. Dividir pode significar classificar, separar, marcar limites e repartir em partes iguais. E na matemática, dividir pode estar relacionado a repartir. Como assim? Uma criança de 4, 5 anos já faz repartições? Sim, quando você está brincando, que se divide os brinquedos, não deixa de ser uma repartição. Nem sempre é possível dividir em quantidades iguais. Nós temos 2 galinhas e temos 5 pintinhos. Se eu circular aqui, esse pintinho vai ficar sem dono, ou seja, aqui nós temos uma divisão não exata. Não dá para dividir em partes iguais. Certas quantidades ou objetos sempre podem ser divididos em partes iguais. Então, aqui, se a gente contar, né, a quantidade de pessoas, 2, 5,
8, 10, 12, 13. Se eu for dividir esse bolo aqui, eu posso dividir em 13 pedaços para dar um para cada um? Sim, é só eu fazer o pedaço pequeno. Se eu fizer o pedaço grande, não vai dar. Temos aqui, né, a ideia base de divisão. Numa divisão de dois números naturais com um divisor diferente de zero, o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente somado ao resto. Não entendi nada. Vamos resumir. Nós temos o dividendo, que é esse divisor, e o quociente. O quociente é o resultado. Aqui nós temos o resto. Então, quando eu vou dividir 8 por 4, eu vou encontrar que 4 vezes 2 é 8, então 8 dividido por 4 é 2 e o resto é 0, divisão exata. Temos aqui os termos: dividendo, divisor, quociente e resto. Exemplo: se eu distribuir 32 lápis entre 4 crianças, eu vou ter que ir na tabuada do 4, procurar um número que vezes 4 dê 32 e se aproxima. Como eu já sei, é o 8. 8 vezes 4, 32. Coloco o 32 e, como eu tenho dito a vocês, sempre subtrai. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Então, se eu vou dividir 32 lápis para 4 crianças, eu vou encontrar o resultado 8 partes iguais. A produção diária de leite de uma fazenda é 9 litros. E eu quero dividir para os meus 3 filhos. Se eu vou na tabuada do 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Coloco 9 e diminui. 9 menos 9, 0. Temos uma operação exata, uma divisão exata. E se eu tenho 35 bombons e quero colocá-los em embalagens de 6? Se eu for na tabuada do 6, eu vou descobrir que o 6 vezes 5 vai ser 30 e o 6 vezes 6 vai ser 36. E agora eu não tenho 35. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o que se aproxima. O 6 está aqui, coloco o 5 aqui e o resultado da multiplicação. O que eu vou fazer? Diminuir. 5 menos 0, 5. 3 menos 3, 0. Então, aqui nós temos o exemplo de uma divisão não exata. Por que não é exata? Porque se eu for dividir 35 por 6, vai dar 5 para cada um, só que vai sobrar 5. Esse aqui é o resto. Tudo isso aqui a tia Giovana tem passado para vocês nas nossas aulas do MIT. Então, aqui nós temos exemplos, né? Se você vai fazer uma divisão e vai dividir por 4, o que você vai fazer? Você vai montar a sua tabelinha. Quando você monta a sua tabuada, você vai conseguir encaixar. Vou fazer apenas uma, por exemplo. Tabuada do 1, 4 vezes 1, 4. 4 com mais 4, 8. 8 com mais 4, 12. 12 com mais 4, 16. 16 com mais 4, 20. 20 com mais 4, 24. 24 com mais 4, 28. 28 com mais 4, 32. 32 com mais 4, 36. 36 com mais 4, 40. Quando eu monto a minha tabuada e eu vou fazer aqui, eu vou apenas olhar. Eu vou dividir quem? O 6. Vou procurar na tabuada um número que vezes 4 dê 6, ou se aproxima. O resultado deu 4. Foi o 4 vezes quem? Vezes o 1. O 4 já está aqui. Coloco 1. 4 vezes 1, 4. Coloco o resultado. 6 menos 4, 2. Eu já usei o 6, agora eu vou usar o 5. Venho na minha tabuada procurar um número que chegou próximo, se aproximou do 25. 6 vezes 4, o resultado foi
24. Se eu tenho 25, tiro 24, fico com 1. Terminei a minha continha. Então, não tem dificuldade, desde que você monte a sua tabuadazinha. Então, eu vou propor alguns exercícios para vocês sobre esse conteúdo. Nós vamos finalizar a nossa aula agora, lembrando a vocês, tabuada impressa, comprada na papelaria, não vai adiantar para você, porque na hora da uma atividade escrita na sala ou numa avaliação, o professor não vai liberar para que você use a sua tabuada. Então, o que você já tem que fazer? Ir montando desde agora para não ficar com dor de cabeça na hora de fazer a prova, ok? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, então.